Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo Gonçalves, embaixador da Genspark no Brasil. Para quem não sabe, Genspark é uma IA muito poderosa, uma IA com um conceito multimodal, conceito all-in-one, em que você pode utilizar para diferentes tipos de tarefas. Então, desde elaborar um PowerPoint, uma planilha de Excel, um documento em Word para salvar em PDF ou já em PDF, mas não limitado a isso. Se você também quiser produzir vídeos, imagens, edições, baixar, realizar downloads também de vídeos de alguns sites da internet, não tem, acredito que o que a Genspark não consiga fazer para vocês, tá? Hoje o objetivo desse vídeo é eu ensinar para vocês, agora que a gente já está no fim do ano de 2025, quem aí já preparou o planejamento da sua empresa para 2026? Levanta a mão. Bom, eu imagino que mesmo quem tenha preparado pode aí ainda ter que fazer alguns ajustes, né? Então, bora lá, eu vou ensinar do zero como essa IA poderosa, a Genspark, que eu sou embaixador com muito orgulho, ela pode ajudar vocês a montar esse planejamento em poucos minutos. E vocês vão ficar de queixo caído, tá? Então, primeiramente aqui vamos abrir a tela do... Opa! Temos a tela do Genspark, tá? Ah, o objetivo aqui não vai ser explicar todas as funcionalidades do Genspark hoje, mas conforme algumas partes a gente for precisando para montar esse planejamento, vou comentar. Então, para montar esse planejamento, eu poderia simplesmente abrir um novo chat, escolher o superagente, que é o nosso agente generalista, que ele vai aí montar todos os tipos de informações que você quiser e tipos de materiais, ou você poderia ir direto para o agente que monta PowerPoint, slides de IA, AI Sheets, que monta já diretamente o Excel, mas você não precisa escolher nenhuma dessas e você pode ir para o superagente aqui, que ele já faz isso. Tá? Cada novo chat que você abrir aqui, ele vai ficar salvo aleatoriamente. O ideal para fazer esse planejamento, como a gente pode ter que trabalhar com várias informações, vários documentos da sua empresa, para trazer histórico de informações do planejamento, de faturamento, de números em geral, só que um documento vai estar em um lugar, em um formato, outro documento em outro, o que é legal? Usar o Hub, Hub de informações. Então, vamos criar um novo projeto nesse Hub aqui. Digamos que a gente vai trabalhar hoje montando um planejamento fictício com dados fictícios da empresa de ERP OMIE. Vou montar um hub aqui, muito rápido. Neste hub, eu já posso adicionar, concentrar arquivos que eu tenha, ou eu posso jogar aqui no chat tudo junto, os arquivos, para já pedir o planejamento. Tá? Então, eu tenho um Excel aqui de exemplo que eu construí com dados fictícios e eu construí com o próprio Genspark, tá? Eu pedi para o Genspark me gerar dados fictícios de faturamento, de possíveis KPIs que poderiam ter relação com a empresa OMIE neste ano de 2025 e o próprio Genspark me trouxe essas informações. Então, ele inventou essas informações aqui, quantas empresas ativas tem de cliente, churn rate, faturamento mensal, né, de 20 milhões, um exemplo, transações processadas, novos clientes por mês, então, e assim por diante. Coisas que ele vai usar para montar o planejamento, tá? Então, eu já vou jogar este Excel aqui no chat principal e vou começar o meu prompt. Detalhe, eu não sou o rei do prompt, tá? Eu sou o rei de tentar diferentes maneiras até dar certo. Mas uma coisa legal é que para James Park você não precisa ser o rei dos prompts. Vocês vão ver como é fácil. Como eu vou ter, inclusive, vários erros na minha escrita aqui, coisas que eu poderiam ter escrito melhor no pedido do prompt. Bora lá comigo que vocês vão ver o que eu estou falando. Vamos dar um contexto, né? Eu sou CRO. Opa, perdão, apertei uma tecla aqui sem querer. E voltamos. Então, eu sou CRO, CEO e COO da OMIE e preciso de ajuda. E preciso montar o planejamento
de 2026, com base no histórico de KPIs atingidos neste Excel anexo. Eu preciso que você, 1. Analise este histórico. 2. Dê o seu ponto de vista do que poderia ter sido melhor e como, partindo do princípio que você conhece a omie.com.br, né, para facilitar, e sendo um especialista financeiro e estrategista. Ok. 3. Feito isso, eu quero, se você não tiver definido qual é o seu KPI para o ano que vem, quanto de crescimento você quer, que eu imagino que a maioria das empresas tem, né? Então, vamos dizer assim, que eu quero crescer 40%. Crescer 40% em 2026. Então, me diga o que preciso em relação a tudo. Capacity, estratégias, mídias, marketing, eventos, novas ações, etc. 4. Por que não realizar uma pesquisa dos concorrentes para saber como é que você está, não é mesmo? Pesquise tudo sobre os meus principais concorrentes e me traga um comparativo mega estruturado. Ótimo. 5. Monte uma SWOT interna e externa. Ótimo. 6. Tudo isso quero que me traga em um PowerPoint, PPT, slides. Por que eu coloco isso? Para ele ter certeza que ele tem que já ir direto para o PowerPoint slides, tá? Para não demorar muito aqui nossa apresentação, porque se eu não falar o quanto eu quero, por exemplo, de quantidade de slides, ele vai ser mega detalhista, o que é muito bom. Então ele vai às vezes trazer, a maioria das vezes nesses planejamentos que eu tenho feito, ele vai trazer mais de 20, ele pode trazer mais de 20 slides. Isso vai consumir aqui pra gente um pouquinho mais de 5 minutos. Então, para não ficar esperando, eu vou pedir então para que ele seja mais sucinto, tá? Traga em PowerPoint slides apenas, no máximo, 10 slides, para ele ser bem conciso. Porque se eu não pedisse isso, ele ia trazer mais. O estilo dos slides deve considerar a minha marca e padrão de identidade visual. Tudo que pedir sobre pesquisa, não economize. Vá a fundo. Faça o seu melhor. Independente da quantidade de créditos. Por que eu estou falando isso? Porque
ele vai me perguntar já já, o que é legal, ele vai me perguntar, olha, tudo que eu fizer aqui vai comer muito crédito. Você quer que eu prossiga? Então, por isso que eu já tenho essa experiência que ele vai me perguntar e já falei aqui, independente da quantidade, vá, faça. Bom, se eu tivesse mais informações, o que é melhor, eu coloquei um Excel aqui muito sucinto também que eu mostrei para vocês, mas geralmente teria muito mais informações, um PDF, PowerPoint institucional da empresa, uma outra lista do seu CRM de quantidade de clientes fechados, enfim, porque ele também iria trazer uma análise de Customer Success, de vendas, ele ia separar por jornada também, né, digamos assim. Cara, então não tem limites o que você pode pedir para ele, tá? Ah, eu comecei a usar, enquanto ele vai fazendo aqui, eu comecei a usar o James Park em fevereiro desse ano. Entre fevereiro e março de 2025. Por quê? Porque tinha um concorrente muito famoso, que estava no hype, esse concorrente, e você só conseguia acessar ele com um convite. Né, o concorrente da James Park. E nisso, pesquisando muito, porque eu pesquiso sobre IaaS, eu testo IaaS desde o hype do GPT, então há um pouquinho mais de 2 anos atrás. Já testei mais de, brincando, muito mais de 70 IaaS. Até eu achar a James Park no YouTube, porque eu queria alguma opção semelhante ao concorrente que eu comentei com vocês, e eu queria uma opção tão boa quanto. Só que no fim eu me surpreendi positivamente, porque eu achei a James Park, modéstia à parte, é 1000 vezes melhor. Até do que os concorrentes que têm esse conceito multimodal, all-in-one, tá? Uh, conceito da James Park também não é só para trabalhar, como eu mostrei para vocês, só PowerPoint, só Excel. Por exemplo, a gente sabe que tem um grande concorrente hoje no mercado que é uma referência em PowerPoint por inteligência artificial, mas mesmo assim a Genspark eu considero que ainda é melhor, tá? Em relação a isso, é melhor porque ela é mais versátil, é mais capaz, ela traz muito mais informações e ela constrói e ainda permite você editar para não gastar créditos, né? Então isso que é legal. Falando até em gastar créditos, curiosidade, quanto é que me gastaria esses créditos aqui, tá? Eu tenho assinatura, o primeiro nível de assinatura, não lembro se é Pro ou Plus, mas é a assinatura básica, digamos assim, que me dá 10 mil créditos por mês, tá? Então, e um planejamento desse, um pedido desse, eu não lembro quanto eu estava antes do. Eu acredito que eu estava com 48.600 ou 700, 48 mil. Eu vou contar o porquê que eu tô com 48 mil, tá? É outro benefício da Genspark enquanto ela vai preparando aqui. É, esse planejamento, então, ele deve ter me consumido em torno de 300 créditos, o que é muito pouco, tá? E para o que ele vai entregar. Sendo que se você fosse pedir um vídeo aqui, gasta um pouquinho até mais. Vídeos eles gastam mais porque consome mais, é caro fazer vídeo, ainda mais se você fosse pedir no Sora ou no VO3, que ele também faz. Por que eu tenho 48 mil créditos se a minha assinatura me dá 10 mil por mês? Detalhe, eu não ganho nada da Genspark aqui, tá? Simplesmente, quando você é assinante, você pode convidar amigos. Você compartilha o seu link com outras pessoas, então você pode ganhar até 50 mil créditos adicionais aí na sua conta, tá? Quando você compartilha esse link, a pessoa que aceitar ganha 1000 créditos para testar, você também ganha 1000 créditos, mas para isso você tem que ser assinante. Não adianta não ser assinante, nem consegue compartilhar o seu código. Ou seja, são créditos quase infinitos, digamos assim, né? Ó, aqui ele já vai agora, ele pesquisou tudo, analisou tudo, então ele já abriu a tela onde ele vai começar a construir os slides. E ele já planejou o que ele vai fazer dos slides, tá? Ó, eu pedi 10 slides e ele vai fixar nos 10. Slide 1, capa profissional, performance de 2025, análise crítica, análise competitiva, metas de 2026, estratégias para crescer 40%, marketing e mídia, análise SWOT completa, roadmap de execução, chamada para ação. Muito legal. Agora ele vai começar a construir e a gente vai conseguir acompanhar aqui em tempo real, tá? Então aqui a gente já está vendo o PowerPoint começar a nascer. A capa, análise,
Deixa eu ver. Receita anual 340 milhões, base de clientes 33 mil. Se eu fosse uma receita total aqui, deu 300 milhões 900. Aqui ele errou um pouquinho, talvez. Base de clientes 33 mil. Ah, certinho. Upsell, churn rate, NPS score, a média. Fechou com 81, mas acho que ele pegou a média também. Volume operacional, 4,9 milhões. Mas ótimo, a gente. Depois esses são detalhes que a gente vai corrigir. Ah, análise crítica, o que poderia ter sido melhor? Velocidade de crescimento, ticket médio, estagnado, market share versus TOTUS. Olha que legal! Ele já fez uma análise aí de mercado comparando com o concorrente, né? Então, ainda pequeno comparado ao líder, que tem 70 mil clientes e 5,4 bilhões de receita. Precisamos ganhar terreno. Canais de aquisição, expansão geográfica, ótimo. Olha isso. Então, é uma análise muito detalhada aqui, feito como se fosse feito por um profissional, especialista que iria construir todo esse planejamento aqui, ou uma equipe, profissionais, né? Então, isso otimiza muito o trabalho das equipes que iriam montar isso aqui para que elas possam ficar focadas em outras ações estratégicas da empresa, né? É, agora a gente tem um novo slide, metas, adicionando aí 40% de crescimento, né? Então, olha só, algumas dicas que eles dão aqui. A meta teria que ser 477 milhões, base de clientes ativos teria que pular para 47.495, alocação de recursos. Ele já dá as dicas como e no que alocar os recursos aí para fazer isso crescer, tá? Uh, que mais? Estratégias para crescer 40% de uma forma mais consolidada. Então, aquisição agressiva, expandir força de vendas, ter mais de 60 vendedores, expansão vertical, market fit, monetização, aumentar o share of wallet com serviços financeiros e módulos premium, product led, para escalar, né? Ter um tier freemium, estratégico onboarding self-service. Olha isso, que sacada legal. Onboarding self-service, ou seja, para alguns clientes terem isso um pouco mais rápido, automatizado, né? O onboarding. Ah, e detalhe, ele não terminou, tá? Ele ainda está processando, mas a gente já está conseguindo ver em tempo real. Estou no slide 6 aqui, ó. Então, tá preparando o set, budget total de marketing. Olha que legal. Que budget seria ideal para investir em marketing, já que eu quero aí um crescimento de 40%, né? Então, precisaria investir, idealmente aqui, em torno de 30 milhões em quê? Digital Media, Content Inbound, separado aí os 5 milhões, eventos, 4 milhões, parcerias, em torno de 3 milhões, tá? Então, ótimo, que aí já bate praticamente os 30 milhões. Ele separou prontinho para que você faça, tá? O slide 8, 9 e o 10 estão. E depois, não acaba aqui, tá? Eu posso pedir muito mais outras informações. Agora me traga um Excel. Eu quero esse cálculo que você me mostrou em Excel. Inclusive, a gente vai pedir aqui. SWOT. SWOT. Forças. Opa, desculpa. Tá pensando. Forças. NPS. Churn baixíssimo. Produto completo. Fraquezas. Ticket médio baixo. Dependência do canal. Dependência de canal, forte concentração em contadores parceiros, baixa presença em enterprise. Ou seja, forte concentração em contadores parceiros significa que sua força de vendas não é. Poderia melhorar, que é o que ele sugeriu em crescer a força de vendas, tá? Mas isso lembrando, tudo isso é com foco fictício naqueles dados
E aí um pouquinho mais que ele avaliou de mercado também. Ele não sabe que aqueles dados são fictícios, fictícios, inclusive. Eu pedi em outro chat totalmente diferente. Oportunidades, ameaças, ah, roadmap. Olha isso, o roadmap do que, como você pode aí vencer essas estratégias para fazer aumentar os 40%. Então, o que fazer no Q1, Q2, Q3, Q4? No Q1, ter mais 15 vendedores, mais 10 franquias novas inauguradas, campanha Desplanilhe-se, budget de 5 milhões, que é o que ele tinha sugerido, lançamento feature e a previsão de vendas, kickoff anual, planejamento de OKRs. Q2, ter mais 15 vendedores, mais 10 franquias, evento Omni Experience, que tem aí pelo menos 5 mil participantes, lançamento do Tier Freemium, né, que é para você poder testar e fazer um trial da plataforma, go-to-market por verticais, indústria e saúde. Cara, basicamente isso tudo aqui, eu acredito que é o que um CRO, um diretor de receitas, um CEO, inclusive, pensaria. Faz muito sentido. E eu tô falando isso para vocês porque eu já fiz vários planejamentos desses aqui com a Genspark. Eu comecei a fazer esses planejamentos quando eu conheci ela, porque coincidentemente foi quando eu comecei a trabalhar para um cliente nessa época, entre março desse ano, e eu precisei fazer um planejamento de vendas que ele já estava atrasado, né? E eu fiz esse planejamento com a Genspark em um dia. Coisa que, se eu não tivesse uma IA dessa poderosa, se a gente nem tivesse, na verdade, a inteligência artificial, em outros momentos poderia levar mais de um mês para fazer um planejamento desse. Ainda mais para uma empresa. Agora voltando para o porte da OMIE, tá? Ah, certo, aqui slide 10 terminou praticamente. Eu não vou ficar lendo tudo, mas para mostrar para vocês que ele considerou pontos muito importantes. Vamos ver, para finalizar. Nossos compromissos: crescer 40% para chegar à receita de 477 milhões, adicionar 13.570 novas empresas, consolidar posição em pelo menos segundo lugar no mercado, expandir verticais estratégicas, né? Próximos passos: aprovar budget, 50 mil alocados para comercial, marketing e produto, recrutamento massivo, parcerias estratégicas, kickoff de 2026. Ótimo. Aqui ele terminou o slide, mas ele está colocando algumas observações aqui no canto esquerdo. Vou criar um documento complementar com análise executiva detalhada. Nossa, eu nem pedi isso e ele proativamente, inclusive, vai criar um outro documento. Eu acredito que esse outro documento vai ser um Word. E vou mostrar para vocês outras coisas que a gente pode ser criativo aqui com esse planejamento. Bom, então ele está terminando aqui as considerações dele. Planejamento estratégico completo. Apresentação PowerPoint, acesse aqui a apresentação completa, estrutura dos slides, o que ele fez, os resultados excepcionais. Então isso aqui é como se fosse o documento que ele falou que ia criar. Ele está criando vulnerabilidades limitadas, só financeiro, funcionalidades limitadas, só financeiro. Muito legal. Tá resumindo tudo que ele já colocou. Mas, assim que ele acabar. Se eu quisesse, tá, pessoal? Como eu já estou satisfeito aqui, se eu quisesse, eu ainda poderia parar aqui, ó. Que repara que ele ainda está processando, né? Então, se eu clicar aqui no quadradinho, ele para. Mas vamos esperar ele terminar, porque eu quero mostrar para vocês o que eu vou pedir também deste planejamento, tá? Vamos ver aqui. Terminamos. Outras coisas interessantes, como a gente está falando de planejamento e às vezes a gente vai trabalhar em times, eu posso compartilhar este projeto para trabalhar com o meu time, tá? Então eu posso trazer o time e aqui ter um chat da equipe. Eu simplesmente convidaria, coloco o e-mail das pessoas para convidar e simplesmente eu posso trazer elas aqui e ter um chat da equipe para que vocês possam conversar online, cada um do seu lugar, alinhando sobre o- os processos deste planejamento. Uma vez que o PowerPoint está pronto, eu posso vir aqui em visualizar e exportar, ver em nova janela, exportar direto, salvar como modelo, dê voz aos seus slides. Se eu quisesse criar um vídeo narrado por IA com comentários nesse estilo podcast, né? Eu vou ver em nova janela. Por quê? Você pode editar direto daqui. Você pode baixar
se você quiser, ou você pode editar direto aqui, tá? Então, temos aqui reproduzir slides, aqui é como se eu estivesse visualizando um PowerPoint, posso exportar daqui, mas espera lá, tenho a opção editar. Detalhe, só um momento. Me confundi? Acredito que mudou essa opção, então me desculpem, pessoal, de alterar aqui mesmo. O ideal seria exportar. Posso exportar em PDF, PowerPoint, Google Slides. Se eu for em Google Slides, ele vai pedir para vincular minha conta do Gmail, minha conta do Google, que eu quero vincular, ele vai direto online para essa pasta. Em PDF, PowerPoint, PowerPoint ele vai baixar um editável. Vamos baixar aqui para mostrar para vocês como ficou esta apresentação, tá? Enquanto isso, eu quero fazer uma coisa bem ousada. Agora, vamos criar um vídeo feito com o Sora 2 sobre este. O vídeo será feito como se fosse anunciar a apresentação deste planejamento para os funcionários da OMIE. Então, deve parecer profissional, feito por um influencer. Alegre, animado, com fomo e transições. Vamos lá. Eu pedi especificamente Sora 2, tá? Porque capacidade de fazer vídeos aí, ele pode com vários players de vídeo. Enquanto isso, a página de download. Agora eu vou fazer o download, abrir este arquivo. E vou mostrar para vocês como ficou. E no vídeo do Sora eu não especifiquei exatamente se eu queria em vertical ou horizontal, então ele está fazendo, pelo jeito, em horizontal. Olha só o PowerPoint baixado. Então, muito bom. Posso editar o que eu quiser, né? E esse estilo que ele fez um estilo básico porque eu não pedi para ele ser tão ousado, tá? Vou fechar aqui. Eu não pedi para ele ser tão ousado. Se eu pedisse, seja futurista, considere tons de apenas tom de roxo com preto, coloque itens flutuantes, animados, tudo isso ele pode fazer. Detalhe, outra coisa, enquanto ele processa esse vídeo, na verdade eu não vou pedir ainda porque eu não posso, ele está executando, mas se eu quiser criar um HTML, um site basicamente com esse planejamento aqui, um site, por exemplo, interativo, eu posso também nesse mesmo chat. Então, o que eu quiser, sabendo todo o poder da Genspark, o que ela faz? Ela faz site, faz PowerPoint, faz vídeo, faz imagem. Então, num chat desse aqui, eu posso pedir qualquer coisa relacionada a esse planejamento. Então, é como se eu tivesse basicamente uma agência inteira de marketing e meu time de operação tudo junto dentro do Genspark, para vocês verem o poder, tá? Então aqui o vídeo do Sora 2 vai sair. O vídeo, pelo que eu tenho visto, como o Sora 2, a qualidade é uma das melhores, se não a melhor atualmente do mercado, ele consome mais e demora até um pouquinho mais. Eu tenho visto aí em torno de 2 minutos ou um pouquinho mais para um vídeo ficar pronto, tá? Mas a qualidade é algo assim assustadoramente bizarro de bom. E já temos o vídeo aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir.
2026 já começou aqui na OMI e eu tenho uma notícia que vai animar todo mundo. Nossa meta: crescer de 340 para 477 milhões. Cara, Pessoal, 2026 já começou aqui na OMI e eu tenho uma notícia que vai animar todo mundo. Nossa meta: crescer de 340 para 477 milhões. olha que perfeição. Eu não sei se deu para ouvir agora a configuração certinha, mas notem que colocou o nome da Omie. Deixa eu ver o logo, inclusive. O logo, óbvio que não deve estar certinho. Se tiver, nossa. Não, não tá. É. Mas ele colocou o nome, ele colocou a meta que a gente tinha colocado. Como ele consegue? Olha isso. De 340 milhões para 477, crescimento de 40%. Então, ele fez um anúncio, né, falando que vai apresentar em breve esses resultados que foram definidos para o time. Então, cara, eu fico impressionado como usuário e como embaixador também, tá? Bom, eu acredito que é isso para o vídeo de hoje. Era para a gente levar aí em torno de meia hora mesmo, construindo esse planejamento. E eu fui muito sucinto, porque se eu não tivesse pedido para travar em 10 slides, ele ia fazer em torno de 30 para ser muito mais detalhista. Pelo que eu tenho visto, essa é a média que chega. E é isso. Explorem a capacidade dele ao máximo, porque vocês não vão se arrepender, tá bom? Obrigado, até logo. Beijos.